Evangelho escrito por João, capítulo 3, versos 1 a 3. E agora eu vou pedir a você que perceba se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Aí você pode compartilhar o seu exemplar da Escritura e abençoar o seu vizinho, a sua vizinha, exercitando o dom da hospitalidade. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Ali nós encontramos o seguinte relato. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Esta é uma doutrina central do cristianismo, uma verdade basilar do ensino e do ministério de Cristo. Às vezes nós encontramos essa expressão, meus irmãos e minhas irmãs, nos lábios de alguém que foi poupado de uma tragédia. Houve um deslizamento, houve um acidente, algo de muito grave aconteceu e aquela pessoa como que milagrosamente foi poupada. E aí a pessoa diz: olha, eu nasci de novo. E fala isso com alegria e faz bem em ter alegria por esta manifestação da bondade de Deus. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. Porque em experiências assim, aquelas pessoas que dizem nasci de novo, depois de algum tempo acabam por morrer. Apenas adiaram a sua partida para a eternidade. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de um recomeço na vida física. Está falando de um começo na vida espiritual. Nascer para uma vida que não se encerra. Nascer para ser um cidadão dos céus. Nascer para ser um filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é algo tão importante que nós poderíamos dividir todas as pessoas da terra em dois grandes grupos: aqueles que podem dizer eu nasci de novo, e aquelas que precisam dizer eu tenho que nascer de novo. Como é esta história registrada no texto sagrado a respeito do encontro de Jesus e de Nicodemos? Jesus a inicia deixando claro, meus irmãos e minhas irmãs, que nascer de novo é algo necessário para irmos para o céu. Vejam a radicalidade das palavras de Cristo. Ele não estava conversando com um malfeitor, com um ateu, com um homem de moral frouxa, muito pelo contrário. Quem estava diante dele, meus irmãos e minhas irmãs, era Nicodemos, um homem justo, correto e íntegro. A Bíblia diz que Nicodemos era um dos principais dos fariseus, ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa conhecedora da palavra do Senhor, era alguém que temia os mandamentos e foi conversar com Jesus. A Bíblia diz que ele buscou Jesus nesse horário que nós estamos buscando, no horário da noite, talvez numa noite como essa. E a Bíblia não diz se Nicodemos procurou Jesus de noite porque ele tinha medo de ser visto na companhia de Cristo, ou se ele era um homem muito ocupado. O fato é que Jesus o recebeu e eles começaram a conversar, e não resta dúvida de que Nicodemos era alguém que tinha Jesus em alta conta, como eu creio ser o seu caso. Você não estaria dentro de uma igreja numa noite de domingo se não tivesse grande respeito por Jesus Cristo. E esse era o caso de Nicodemos. Ele se apresentou diante do Senhor e disse: Mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Então Nicodemos era um homem temente a Deus, era um homem que tinha uma vida correta, alguém que praticava boas obras, que respeitava Jesus, mas mesmo ele precisava passar pelo novo nascimento. Jesus rapidamente apontou a conversa no rumo que ela deveria seguir, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus de pronto respondeu a Nicodemos: em verdade, eu digo a você, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é indispensável para a salvação. Jesus não deixou qualquer dúvida, espaço para nenhuma especulação. Foi bastante direto com aquele homem, é bastante direto conosco. Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Você já passou pela experiência bendita do novo nascimento? Isso é algo indispensável. Não vai entrar no céu, não vai ver o reino de Deus quem não tiver nascido de novo. É o ensino claro do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas este novo nascimento, que é indispensável, que é condição essencial para que tenhamos a vida eterna, é algo que não podemos fazer por nós mesmos. Está fora da nossa capacidade. Nós não podemos, pela nossa própria vontade, gerar o novo nascimento. É algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Porque, amados, acompanhem o meu raciocínio. Quem pode se dar à luz? Quem pode se dar à vida? Isso é algo impossível no mundo natural, que dirá no reino espiritual. Então está além das nossas forças. É a verdadeira missão impossível. Existe uma série de filmes do Tom Cruise, Missão Impossível. E eu acho engraçado, porque é impossível, mas está na 9ª ou na 10ª fita, né? Porque se fosse impossível mesmo, não fazia nenhuma vez, 2, olhe lá, mas já está na 9ª. Que raio de missão impossível é essa que é possível em cada filme? Mas esta é a verdadeira missão impossível. É algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. O próprio Nicodemos percebeu essa dificuldade. Ele replicou a Jesus dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então é algo que está além de uma mera reforma. Eu queria compartilhar com você uma frase de um escritor cristão chamado John Piper. Ele afirma em um dos seus livros algo verdadeiro. Ele diz: o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. Isso é o novo nascimento. Novo nascimento não é a gente dizer: eu vou mudar de vida, eu vou fazer aqui uma reforma, eu vou parar de fazer algumas coisas que eu fazia, eu vou passar a fazer algumas coisas que eu necessito. Não. Novo nascimento não é sobre fazer algo a nós mesmos, não é sobre melhorar quem nós somos, mas é sobre a criação de um novo nós. E isso só Deus pode fazer pelo ser humano. A boa notícia é que este novo nascimento é algo que está ao alcance de todos nós. Não podemos fazer por nós mesmos, mas Cristo pode fazer por nós e quer fazer por todos nós. Irmãos, uma das verdades mais maravilhosas é que não falta espaço no céu. Cristo disse certa vez: na casa de meu Pai há muitas moradas. Há lugar para você, há lugar para mim,
há lugar para todos. Deus não faz uma seleção de indivíduos de qualquer tipo, a fim de trazer alguns para o seu reino e deixar outros de fora. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Então nós podemos nascer de novo. Para isso, o que precisamos fazer é entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Trata-se do novo nascimento. Quando a cerimônia do batismo é realizada, o cristão está testemunhando do novo nascimento. Ele está dizendo que ele morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu e foi sepultado para uma velha vida e renasceu para Deus, para uma nova vida. Ele agora está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. E talvez a essa altura você esteja se perguntando: mas pastor, o que eu preciso fazer para experimentar o novo nascimento? Para ser uma nova criatura? Para ter o meu nome escrito no livro da vida? Que preço eu preciso pagar? Preciso dizer a você uma verdade: preço muito caro, preço muito alto. Tão alto que você não poderia pagar, nem qualquer ser humano sobre a face da terra. E por isso Deus o pagou por nós. E com seu sangue, Jesus resgatou para si todo aquele que crê. Veja que verdade maravilhosa esta, que nós encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que promessa maravilhosa, feita por um Deus que não pode mentir. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E para isso você precisa deixar de colocar a sua confiança na religião. Você precisa parar de colocar a confiança na sua justiça própria e confiar em mim como seu Senhor e como seu Salvador. Era isso que Jesus estava dizendo àquele doutor da lei, que preocupado com as questões espirituais, foi procurá-lo em uma noite para abrir o seu coração. Meu querido, minha querida, no céu há lugar para você. E a vontade de Deus é que você esteja lá por toda a eternidade. E por isso, Ele enviou o seu Filho ao mundo. Por isso, Jesus Cristo morreu naquela cruz. Por isso, Ele agora está batendo à porta do seu coração. O preço era tão alto que a gente não podia pagar. Jesus pagou por nós. Há uma história muito bonita sobre uma garotinha que chegou em uma joalheria. E o vendedor achou aquilo estranho, porque normalmente as crianças entram em lojas de doces, não em joalherias. E aquela menina chegou na joalheria e começou a examinar os colares, as pulseiras, e ela se deparou com uma pulseira muito bonita, de pedras preciosas azuis, e ela perguntou ao vendedor: moço, quanto custa esta pulseira? O vendedor atenciosamente disse: menina, por que você quer saber? É porque eu quero dar essa pulseira de presente para minha irmã mais velha. Por que você quer dar um presente para a sua irmã mais velha? E a menina continuou conversando com aquele vendedor. E disse: sabe o que é, moço? A nossa mãe morreu. E desde que a nossa mãe morreu, essa minha irmã mais velha é que tem cuidado da gente. Mas ela está sempre triste. Acho que é muito trabalho, acho que é muita responsabilidade. Ela está sempre muito cabisbaixa. E hoje é aniversário dela.
E quando eu vi essas pedras, essas joias azuis, são da cor dos olhos dela. Então eu acredito que se eu levar essa pulseira para ela, ela vai ficar alegre. Ela tem andado tão tristonha, ela vai ficar feliz. Moço, quanto custa esta pulseira? O vendedor olhou para aquela menininha e perguntou: quanto dinheiro você tem? A garota enfiou a mão nos bolsos do vestido e tirou dali algumas notinhas amassadas, algumas moedas, colocou em cima do balcão e disse: moço, isso é tudo que eu tenho. O vendedor disse: espera um pouquinho. Pegou aquela pulseira, colocou dentro de uma caixa muito bonita, fez um embrulho lindo, um laço de fita e entregou: pode levar para presentear a sua irmã. E a garotinha saiu saltitando feliz para levar o presente para a sua irmã mais velha. Algumas horas se passaram e o homem já estava quase fechando a joalheria, quando entrou pela porta uma jovem de olhos azuis, com um embrulho aberto, uma caixa, um presente aberto nas mãos. E aquela moça se aproximou do vendedor e disse: moço, foi aqui que o senhor vendeu uma joia para uma menininha? E o vendedor disse: sim, foi aqui mesmo, essa joia que está aí nas suas mãos. A menina disse para ele: olha, eu não posso ficar com isso, tem que devolver para o senhor, porque eu sei que ela não tinha condições de pagar. Isso deve custar muito caro. Nós somos uma família humilde. Então estou devolvendo, por favor, pegue de volta. O vendedor, com muita gentileza, tomou de volta a pulseira, colocou na caixa, fez um embrulho bonito, pôs o laço de fita, entregou para a moça e disse: senhorita, pode levar a pulseira, ela é sua. A sua irmãzinha já pagou por ela. Ela deu o preço mais alto que alguém poderia dar. Ela deu tudo o que ela tinha. Você entende que foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu tudo o que ele tinha. Jesus derramou até a sua última gota de sangue naquela cruz. A gente não pode pagar, mas ele pagou por nós. E a salvação, sendo um presente, pode ser aceita ou rejeitada. Jamais comprada, jamais merecida. Entretanto, quando nós aceitamos o presente da salvação, nós nos tornamos novas criaturas, vivemos a experiência bendita do novo nascimento. E é por isso que eu digo, há duas espécies de pessoas no mundo. Nós não devemos dividir as pessoas em batistas, presbiterianas, católicas, assembleianas, brasileiras ou chilenas, altas ou baixas, magras ou gordas, brancas ou negras, ricas ou pobres, boas ou más. Mas nós podemos dividir a humanidade no grupo daqueles que dizem: eu nasci de novo. E daquele que precisa dizer: eu tenho que nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus.